Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com seu coração e não com seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu estava conversando com o mentor com o qual me consulta esses dias. Inclusive, se você não sabe quem é esse mentor, tem vídeo aqui no canal falando sobre o mentor amigo. E aí eu fiz uma pergunta para ele sobre uma dúvida pessoal. Eu perguntei quando eu ia solucionar uma questão X da minha vida, né? Uma questão que me incomoda há algum tempo, enfim. Eu perguntei para ele quando que eu vou resolver esse problema. E aí ele me falou uma coisa muito interessante que talvez também seja útil para alguns de vocês que também querem resolver limitações do ego, né? Ele falou assim: filha, essa questão sempre vai existir em algumas das salas do seu inconsciente. Ela sempre vai estar ali. O que vai acontecer é que você vai elevar a sua consciência de tal forma que aquilo não vai te incomodar mais. Então você só vai sentir essa questão quando você se conectar com ela, quando você der poder para ela, quando você se focar. Mas se você caminha para a expansão da consciência, naturalmente essa questão some, né? Isso é tão interessante, né, gente? Se a gente for observar a nossa vida, assim, em geral, quando a gente tem um problema e quando a gente está vivendo aquele problema, muitas vezes a gente tem uma ideia errada, inclusive, principalmente quando a gente é muito jovem, né? Quando a gente tem lá os 18, 19 anos, quando a gente ainda é adolescente, muitas vezes a gente vê a realidade como se a realidade fosse uma foto, né? Não como se a realidade estivesse em constante transformação. Então, a gente olha para aquilo, dá a impressão que aquilo não tem solução. A gente faz um drama, um escarcéu, né, e chora, se joga no chão, faz aquele melodrama todo, aquele forfé. E aí a gente, dá a impressão que o mundo vai acabar, né? Muitas de nós mulheres, a gente é especialista no melodrama, a gente gosta, né? No escândalo, nossa, parece que o mundo vai acabar amanhã, né? Que tem que resolver agora aquela questão. Eu acho que eu percebo isso depois dos 30 anos. Não sei se muitas de vocês, eu sei que tem mais de 30 que me acompanham, não sei se vocês percebem isso, mas quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai amadurecendo de uma tal forma que a gente vai percebendo que as coisas passam, que tudo muda, né? Que tudo é efêmero. Inclusive esse é um dos princípios básicos do budismo, né? Tô vendo direto aí os vídeos da monja Coen. Ela fala muito nisso, né? Que tudo é efêmero, que tudo é transitório, que tudo passa, que nada é para sempre. Quando você começa a ter essa percepção de que tudo passa, você começa a não se identificar com o efêmero. Você passa a começar a olhar o seu problema como se você... Nosso amigo avião, para variar. Boa viagem, vai com Deus. Tem que ter, né, o avião para ter graça o vídeo. Então, aí quando você começa a ter essa consciência mais ampla, é muito interessante porque você começa a ver os seus problemas por uma outra perspectiva. O Osho tem uma frase incrível, dentre as muitas frases incríveis que ele tem, que ele fala assim que se você está com muito medo de alguma coisa, começa a se direcionar para alegria, começa a focar na alegria, porque naturalmente, se você foca na alegria, o medo some. É muito louco isso, né, gente? Quando a gente foca na luz, naturalmente a sombra vai diminuindo. Agora, quando a gente fica no problema, só fala do problema, só fala naquilo, só pensa naquilo, fica aquele medo e fica naquela aflição, aquele desespero, querendo controlar a realidade, quanto mais a gente olha para aquilo, mais aquilo aumenta, mais a gente dá força, mais a gente dá poder para aquilo. Inclusive, isso é um princípio básico da mecânica quântica, né? Tudo aquilo para que você olha, tudo para que você dá atenção, dá energia, você está pondo força ali, você está dando foco para aquilo.
A partir do momento que você foca no oposto, na alegria, na luz, e sempre tem luz, gente, qualquer situação, mas qualquer situação, por mais catastrófica que ela aparente ser, sempre tem luz, porque a gente vive na dualidade, então tudo tem luz. Sempre tem luz, sempre tem um lado bom, sempre. Depende da nossa consciência escolhendo o que a gente vai focar. É uma escolha. A gente pode focar na sombra e ficar chafurdando ali no esgoto e fazendo um drama e achando que vai ser o fim do mundo, ou procurar olhar para aquela situação com maturidade, respirar pelo diafragma, trazer consciência para aquele momento e falar assim: tá, ok, isso aconteceu, o que será que a vida quer me ensinar com isso? Tem um ensinamento por trás disso. Então, quando você faz isso, você começa a expandir a sua percepção. E naturalmente, quando você expande a sua percepção, os problemas desaparecem. Percebem? Porque você traz luz para aquela situação. Tem um vídeo do Arli Cravo sobre fim de relacionamento que ele fala muito sobre essa questão, né? Que há sempre um ganho na perda. A questão é a gente saber focar nesse ganho. Porque a maioria de nós, gente, isso é uma tradição cultural, né? A gente tem o hábito de supervalorizar o sofrimento, porque desde quando a gente é criança, quando a gente está doente, quando a gente está sofrendo, quando a gente tem questões para resolver, em geral, a gente recebe muito reforço positivo, né? Dificilmente uma pessoa que está bem, que está próspera, feliz, alegre, bem-sucedida, essa pessoa, assim, dificilmente ela recebe tanta atenção das outras se não for por interesse, né? Porque ninguém vai ficar ali se preocupando com ela se ela tá muito bem. Isso acontece muito quando a gente é criança. Quando a gente tá lá brincando feliz, em geral, né, ninguém dá muita atenção. Mas se você cai, se você bate a cabeça, se você tem algum ferimento, você recebe muita atenção. Então, desde quando a gente é criança, a gente já fica condicionado a supervalorizar o sofrimento. E a gente tende a levar esse padrão, né, de supervalorização do sofrimento para nossa vida. Porque mais aplausos a gente recebe quando a gente mostra que foi um guerreiro, um lutador, que sofreu, que passou perrengue, que não teve dinheiro, que teve que lutar muito e ralar muito, né? Então a gente tem essa tendência de supervalorizar o sofrimento. E o nosso ego, ele gosta do sofrimento, porque quanto mais sofrimento, mais ele se fortalece. Então, quando a gente tem alguma questão na vida, às vezes, vocês podem reparar, gente, prestem atenção, tenham a coragem de observar isso. Às vezes a gente está vivendo uma situação que no fundo a gente até sente que aquilo vai se resolver, que tá tudo bem, tem uma paz interior aqui dizendo: fica calmo, vai dar tudo certo, fica tranquilo, você tá acompanhado, a gente até sente isso. Mas tem um lado nosso que gosta de dar show, né? Todo mundo tem um ator reprimido, um ator melodramático reprimido, né? Aí esse ator reprimido, ele bota pra quebrar, ele gosta de fazer um escândalo, né? Dar uma choradinha assim pra chamar a atenção das pessoas, porque isso de alguma forma fortalece o ego. Então, começa a observar, quando você está lá vivendo um problema, você tem aquela impressão ali que é o fim do mundo, nossa, que agora a sua vida está acabada, meu Deus, agora vai dar tudo errado, todos os seus planos, todos os seus planos vão dar errado. E aí, quando você começa a perceber, a sair da situação, e é muito interessante quando a gente tem a coragem de fazer isso, quando a gente começa a meditar, né, e olhar a situação, várias oitavas acima, com outra percepção, com outra consciência, a gente começa a se tornar um observador da gente mesmo. E, em geral, quando a gente chega nessa percepção, a gente começa a se achar muito engraçado. A gente fala: nossa, mas quanto escândalo eu fiz por pouca coisa, né? Fala: mas por que eu tô dando esse show? Né? Quando a gente aprende a observar, a gente até acha engraçado esses escândalos que a gente faz, esse drama todo que a gente faz. Porque na verdade, gente, como o próprio Osho fala, um problema não tem solução. A questão é a consciência. Quando você eleva a sua consciência, quando você muda a sua percepção, você começa a ver a realidade de uma forma muito mais profunda, sob uma nova ótica. Né? Então, quando esse mentor me disse isso, fez todo sentido para mim.
que eu tava lá chafurdando no problema, né, querendo resolver a todo custo. Eu queria uma pílula mágica que eu tomasse e que resolvesse aquela questão de uma vez. E na verdade a única pílula que existe, que é mágica, e não é tão mágica assim, porque ela implica na integração da sombra, na gente encarar as nossas dores, é a expansão da consciência. Então quando você vai elevando a sua consciência, você vai vendo a sua vida de cima, né? É engraçado isso, você começa a se observar de fora. E aí quando você está com raiva, experimentem fazer isso. Alguma situação que gere muita raiva em você. Se você vai lá para o cantinho da meditação, você começa a respirar pelo diafragma e começa a olhar a raiva de fora. Você começa a observar o que essa raiva está causando no meu corpo. Ah, está trancando aqui a minha garganta, está trancando meu diafragma, olha só que interessante. Você começa a observar sem julgamento. Você vai percebendo que o próprio ato de você observar a raiva, o medo, os ciúmes, faz com que você não tenha mais aquilo, você não sente. Porque o que faz a gente ter raiva, ter medo, ter ciúmes, angústia, tristeza, o que faz a gente sentir tudo isso é a inconsciência. Na medida que a gente observa, na medida que a gente fica presente, que a gente vem pro aqui e agora, que a gente traz luz para a situação, a coisa some. Você começa a observar de fora e a coisa vai perdendo sentido, sabe? Você começa a ver o teatro que você está fazendo, sabe? Aí não tem mais por que você fazer aquilo, é muito interessante. A gente começa a observar. Talvez num primeiro treino, numa primeira meditação em que você começa a observar a si mesmo, talvez você não tenha muita clareza para perceber isso. Mas continue treinando. Experimente, aproveite essas situações e agradeça acima de tudo essas situações que geram raiva, que geram medo, que geram estresse, porque elas são suas mestras. Elas estão na sua vida para te ensinar alguma coisa. Então quando a raiva começar a emergir, começa a vir aquela quentura, aquele ódio, aquela vontade de você fazer justiça com as próprias mãos, de estrangular alguém, né? Quem nunca? Né? A gente não faz por uma questão de ética, mas a gente sente muitas vezes vontade de cuspir na cara de alguém, dar uns tabefe, né? Enfim, enquanto a gente não se iluminar, a gente sente. E aí quando você começar a sentir isso, coloque-se fora de si mesmo, começa a meditar, vai pro cantinho ali, silencia tudo e vai olhando de fora. Aquilo perde o significado, é muito louco, porque você focou na luz, você focou na consciência, em vez de ficar sustentando o drama. Tudo aquilo para que a gente dá comidinha, gente, tudo aquilo para que a gente dá alimento, tudo aquilo para que a gente dá poder, dá força, dá visibilidade, aumenta. Então começa a observar no que você foca. Aquilo no que você foca diz muito mais sobre você do que sobre a pessoa. Você é muito crítico com as pessoas, você é muito exigente. Como diria o Ali Cravo, quando a gente é muito crítico com o outro, é porque a gente é muito crítico com a gente mesmo. Então a gente projeta essa crítica para fora. Começa a observar para que você está olhando, para que você dá atenção. E aí quando você observa a sua vida fora de você, você percebe que o fora não existe, que o fora na verdade ele é uma consequência das coisas para as quais você dá atenção. Quanto mais consciência você tem, mais essas percepções ficam claras. Gente, por hoje é isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha tocado o seu coração de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu like aqui pra mim, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se ainda não tiver se inscrito. Então é isso. Um grande beijo e até os próximos vídeos.